autora do livro Cova da Moça, a história do crime que virou lenda. Pesquisa que revela o mais antigo processo-crime do país sobre violência doméstica, onde o algoz era o juiz. Finalista do Prêmio Fiat de Monografia, vencedora do Prêmio de Jornalismo da Secretaria da Indústria e do Comércio da Bahia, também integra a segunda antologia do Clube do Poeta Sul da Bahia. É radicada em Anápolis desde 97, diretora de comunicação da Câmara de Vereadores e segue transformando fatos em narrativas que ecoam como alerta, memória e literatura. Prazer conhecê-la. Uma honra para a gente tê-la aqui com a gente. E Rose traz para a gente Cova da Moça, a história do crime que virou lenda. A gente assistiu a peça e agora a gente vai ouvir como é o processo criativo de Rose e também os meandros na construção dessa obra. Obrigado, Rose. Okay, boa noite a todos e todas. Está bem aí o som? O som tá bom? Me permitam falar sentada. A honra, na verdade, é para mim, tanto o convite quanto a possibilidade de estar compartilhando esse momento com vocês. Evidentemente, as nossas, digamos assim, os nossos pais, os nossos avós, e eu fui criada também com a avó, essas pessoas influenciam muito na vida da gente, de uma forma ou de outra. Durante a ditadura militar, meu avô apareceu depois em 74, e minha avó, as pessoas ficaram economicamente debilitadas e foram morar com a minha mãe. Casou em Valença e foi para Itabuna. Minha avó foi. E nós fomos morar no bairro onde tinha muitas pessoas negras, lá em Itabuna, que chamavam de Abissínia, que é um país da África, e na verdade o nome do bairro é Bairro da Conceição. Em frente, eu tinha acesso tanto à minha avó nasceu em 1914, evidentemente a mãe dela foi proprietária de pessoas escravizadas, e na frente da casa tinha um casal, Dona Loura e Senhor José Cosme. Ele era jardineiro e ela era lavadeira. E eles também tinham pessoas, né, da família, mãe, avó, que foram escravizados e contavam histórias para mim, várias histórias, e aquilo sempre foi assim, me emocionava até as lágrimas, né? E a Dona Loura, por não saber escrever, ela me chamava de Rose, e ela pedia para eu escrever as cartas dos filhos dela que moravam em Salvador. E aquilo foi me acostumando a escrever. E evidentemente que as cartas eu modificava. Aquelas coisas que ela colocava assim, eu transformava em algo mais direto, né? Ela sempre falava, escreve essas mãos traçadinhas. Eu tirava tudo isso, fazia aquela coisa mais direta. Mas aí ela me pedia que eu lesse. E aí eu tinha que me lembrar o que ela falou para ler aquilo, para ela não ver que eu manipulava as falas dela, né? Bom, o meu pai também assim, era cinéfilo, o meu tio é jornalista e historiador, Raimundo Galvão, Itabuna, cinéfilo também, logo cedo, fui acostumado a ver filmes, eles colecionavam e os artistas, biografia dos artistas, daquilo tudo me encantava. Mas o que meu pai mais gostava era daqueles quadrinhos de de tiroteio nos Estados Unidos, né, aquele western. Meu pai me levava aquelas coleções e me levava também a Agatha Christie. Então assim, eu pegava o livro e eu começava a ler e eu queria saber no primeiro capítulo se tinha um crime, aí eu me desafiava, eu dizia, bom, o autor do crime foi tal pessoa. Se foi assim, eu leio o final, aí eu ia para o final. Se fosse aquela pessoa que eu imaginei que se fosse aquilo, eu lia até o final, né? Porque eu me desafiava, né? E assim, pela influência dessas pessoas, eu fui fazer um curso de jornalismo em Maceió. Na verdade, foi fugindo de um casamento. Eu era noiva de um japonês que colocou muitas regras. A família dele me colocou muitas regras e eu sou completamente fora disso.
E aí eu fui para Maceió com algumas amigas estudar o curso de jornalismo lá, atuei em alguns jornais de Maceió, sempre me desafiando, eu gostava das pesquisas e trilhei esse caminho do Jornal do Brasil, do Jornal à Tarde, no Jornal Tribuna da Bahia, em jornais de Itabuna. Fui editora de jornais de Itabuna. E nesta noite, inclusive, fico muito emocionada porque nós tínhamos lá uma revisora, que no caso é Copdesk, e era digitadora também, chamada Adriana Gonçalves. Anos depois, quando eu vim morar em Porto Seguro, eu encontrei ela trabalhando no SAC. E agora eu entro em contato aqui com Jéssica e fico sabendo que Jéssica é filha de Adriana Gonçalves, que trabalhava comigo e com meu ex-marido lá no jornal agora. Muito obrigada essa noite por esse encontro. Fiquei apaixonada de saber. Infelizmente, a nossa Adriana Gonçalves já se foi. Na época foi um choque muito grande para mim. Por isso eu fiquei muito emocionada quando ela viu meu nome e falou: eu sou filha de Adriana. E lembrou que a Adriana trabalhava comigo, com meu ex-marido, lá no jornal, agora em Itabuna. Bom, enfim, dentro do jornalismo, sempre gostei de procurar as notícias mais assim, não eram bizarras, mas eu sempre gostei da investigação. Fiz um curso lá na UESC de Estudos Sociais, eu sou professora de História e Geografia, mas essa formação antiga era licenciatura apenas. Vim morar em Eunápolis, fugindo da violência em Itabuna, umas gangues, numa briga, uma bala perdida atingiu meu filho, o Matheus, infelizmente não morreu, mas assim, as quadrilhas correram, tentaram, me ameaçaram, invadiram até achando que eu estava no sítio da minha irmã, invadiram o local e foi uma loucura, terminaram até no confronto, matando meu cunhado. E assim, a minha família ficou muito chateada comigo, porque eu busquei por justiça na época, não justiça com as próprias mãos, mas busquei na polícia e tudo. E minha família ficou muito chateada, enfim, e a gente com muito medo, meus filhos fora da escola. Meu ex-marido já morava em Eunápolis e me puxou e eu vim para Eunápolis. Fiquei mais de um ano onde tudo que eu escrevia eu não assinava, com medo do pessoal da quadrilha lá me localizar. Felizmente tudo isso passou, morreram lá, infelizmente, num confronto com a polícia, e aí minha vida seguiu e eu resolvi fazer um novo curso. Eu falei, gente, eu gosto da pesquisa, eu gosto da investigação. E aí apareceu um curso de História na UNEB, que qualifica, né, para o bacharelado, né, qualifica para pesquisa. Eu consegui convalidar algumas matérias e fui fazer História. Só que tinha um caso que me inquietava sempre, que eu passava aqui, eu trabalhei aí no jornal do Miro, Paulus, eu trabalhava no jornal Topa Tudo, passava ali, eu morava ali no Maricota, passava por aquela casa, o Solar, passava pela rua Cova da Moça, e essa história sempre me inquietou. Me inquietava pelo seguinte: essa história é muito forte. O Arnaldo Guerrieri, que já foi prefeito de Cabralha, me contou essa história uma vez lá em Ilhéus, quando eu trabalhava em Ilhéus, no Jornal da Manhã. E ele falou o nome do juiz, ele falou o nome completo. Eu imaginava, isso não pode ser mentira. Tem outra história também, uma senhora chamada Ana Júlia Dias Monteiro. O pai dela foi escrivão de polícia aqui em Porto Seguro, e ela contava essa história e dizia que